Boa noite aos assinantes da TCM, aos dirigentes da FCDL, da CDL de todo o Brasil, da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, dos sindicatos da Extração do Sal, patronais e dos empregados, do Sindicato do Comércio Varejista, a todos que laboram como empregador ou como empregados. Aos meus amigos e às minhas amigas, um abraço. Estamos no dia 9 de novembro, o nosso radar econômico na terra da TCM. Santo do dia, São Teodoro, que é um soldado mártir, proveniente do Oriente. Teodoro era um soldado romano de fé cristã, na época do imperador Maximiliano, que o servia em sua legião em Amazeia, na Anatólia, obrigado a oferecer sacrifícios aos deuses. Destruiu o templo de Cibele, que o levou a receber a palma do martírio. Também Santa Maria e São Neon, mártires do cemitério de Calixto, na Via Ápia, são celebrados hoje. No ano de 257, o imperador Valeriano desencadeava uma nova perseguição contra os cristãos. Toda uma família grega foi martirizada. Hipólito, sua irmã Paulina, com seu marido e seus jovens filhos, Maria e Naom. Seus restos mortais foram transferidos para a igreja romana de Santa Ágata no século VIII. As notícias de economia da semana. Em 5 anos, os gastos com pessoal crescem 84% e o investimento cai 47% no Rio Grande do Norte. É isso mesmo que você está ouvindo. O nosso estado do Rio Grande do Norte registrou um aumento de 84,5% nas despesas com pessoal e encargos no comparativo entre os 8 primeiros meses de 2018 e o mesmo período do ano 2023. Em número absoluto, o aumento foi de 4 bilhões e 100 milhões de reais, superando o crescimento das receitas correntes em 66,60%. E a receita corrente líquida para gasto com pessoal, 66%, o que significa dizer que os investimentos em saúde, em educação, em mobilidade urbana, nas principais atividades que o Estado tem a condição de prover ao cidadão, esses investimentos caem a cada dia, mas o emprego que é dado às pessoas, aos funcionários, cresce. Os investimentos, por sua vez, caíram 47,60% no período analisado. Os dados são do Sistema de Informação Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SINCOF, mantido pelo Tesouro Nacional e serviram de base para análise feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, a FIERN, e repassada ao jornal Tribuna do Norte de Natal. Como você está vendo, meu caro telespectador, o Rio Grande do Norte está gastando com pessoal, mas as obras fundamentais estão sendo relegadas ou deixadas de lado. E fala-se, muitas delas surgirão no ano 2024, inclusive no plano federal, que é outra atividade financeira, fala-se na duplicação da BR que nos liga à capital do estado, Natal. A reta Tabajara, que circunde 12 quilômetros entre Macaíba e Natal, há 10 anos, 10 longos e infindáveis anos, está em construção e a previsão de encerramento dessas obras é para março de 2024. Avalie mais 260 quilômetros de Macaíba a Mossoró, a duplicação, o que demorará. Isso é um verdadeiro assinte ao consumidor que paga impostos de toda a natureza, mas vê as obras prioritárias de mobilidade urbana, de estradas, de portos, de vias navegáveis, de aeroportos e de segurança pública, de educação, de saúde, serem relegadas a um nível menor, enquanto que o dinheiro público que é arrecadado pelo governo do Estado é levado para pagar funcionários. É uma péssima notícia para um Estado como o nosso. A reforma tributária ganha novo texto que muda os impostos do país. Tem uma agenda toda própria e o Congresso Nacional está para aprová-la. Ontem o Senado esteve votando a reforma tributária. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado, aprovou o texto da reforma tributária por 20 votos a 6. O plenário gravitava a aprovação dessa reforma tributária que deve ser iniciada em 2024. No entanto, algumas mudanças foram feitas. No caso de aumento de 40 bilhões de reais para 60 bilhões de reais dos repasses da União ao Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, o FNDR. Também foi incluído um dispositivo que impõe uma espécie de trava para a carga tributária em relação ao Produto Interno Bruto, que é o PIB.
toda a economia feita do país, da indústria, no comércio, nos serviços. Basicamente, a ideia de impedir o aumento do imposto, levando em conta a atividade produtiva e econômica do país. É um balizador próprio. Além disso, novos setores entraram no regime de cobrança diferenciada ou isenção do imposto. Também foram reduzidas as competências do Comitê Gestor do Futuro Imposto Estadual e Municipal, chamado Comitê Gestor. Agora o texto vai para votação em plenário no Senado e deverá voltar à Câmara, onde algumas emendas deverão ser revistas. E o governo federal luta, a partir do presidente da República, aos seus ministros, à frente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no sentido de fazer com que a reforma fiscal seja realidade no ano de 2024. Em meio a tentativas para elevar a arrecadação do setor público, vê um déficit chegar a 97 bilhões. É isso mesmo. O Banco Central do Brasil divulgou na quarta-feira, ontem, dados dos primeiros 9 meses de 2023. Alta nas despesas e recuo nas receitas levaram ao aumento do rombo. As contas do setor público consolidado registraram um déficit primário de 97 bilhões de reais nos 9 primeiros meses do ano, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No mesmo período de 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 126 bilhões de reais. A piora no acumulado deste ano, portanto, foi de 223 bilhões de reais. O déficit primário acontece quando as despesas ficam acima das receitas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando ocorre o contrário, há superávit. O resultado engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. O saldo negativo de janeiro a setembro deste ano representa o pior resultado para esse período desde 2020, quando, no início da pandemia da Covid-19, o governo elevou gastos com benefícios para a população. Veja abaixo o desempenho que levou ao saldo negativo dos 9 primeiros meses deste ano. O governo federal registrou déficit de 117 bilhões e 500 milhões de reais. Estados e municípios tiveram um saldo superávit de 22 bilhões de reais. Empresas estatais representaram um déficit de 2 bilhões de reais. Somente em setembro, as contas públicas registraram um resultado negativo de 18 bilhões de reais, contra um saldo positivo de 10 bilhões e 750 milhões de reais no mesmo mês do ano passado. É uma dificuldade muito grande de cobrir o déficit público, apesar do arcabouço, da reforma fiscal, das tratativas que são feitas entre o governo, o Poder Executivo e o Legislativo, no sentido de zerar esse déficit público. Dificilmente ele será zerado no ano de 2024. E as vendas no varejo crescem 0,6% em setembro, acima do esperado, diz o IBGE. O consenso Refinitiv projetava uma estabilidade nas vendas no mês de setembro e a estimativa de um avanço de 2,5% na comparação anual. Eis que agora o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vê os volumes das vendas no mês de setembro no comércio varejista cresceu 0,6% em setembro, após ter registrado uma queda de 0,1% em agosto, segundo os dados divulgados nesta última quarta-feira, ontem, dia 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com setembro de 2022, houve um avanço de 3,3%, no quarto crescimento consecutivo do indicador. O consenso Refinitiv projetava estabilidade nas vendas do mês e estimava um avanço de 2,5% na comparação anual. O setor acumula uma alta de 1,8% no ano e de 1,7% em 12 meses. Nesse cenário, o varejo opera 4,9% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 1,5% abaixo do maior nível da série histórica, da pesquisa mensal do comércio, a PMC. Segundo o IBGE, apenas 3 das 8 atividades analisadas no varejo restrito ficaram no campo positivo no mês: móveis e eletrodomésticos, hiper e supermercados e os produtos alimentícios, bebidas e fumo, além dos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. O setor de hiper supermercado exerceu o maior impacto sobre o resultado positivo do varejo em setembro e está 9,1% acima do patamar pré-pandemia, segundo dados do IBGE. Com o reajuste das tarifas, a Eletrobras troca prejuízo por um lucro bilionário. É isso mesmo.
A Eletrobras, um ano antes, a empresa havia registrado um prejuízo de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Este ano, o lucro líquido foi de 1 bilhão 480 milhões no terceiro trimestre do ano, julho, agosto e setembro. A Eletrobras registrou lucro líquido de 1 bilhão 480 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de 14 bilhões e 500 mil reais ao ano. As receitas da companhia no setor elétrico somaram 8 bilhões 780 milhões de reais entre julho e setembro, com um crescimento de 9,5% sobre o mesmo período de 2022. O resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização na Eletrobras foi de 4 bilhões 810 milhões de reais no trimestre. Significa dizer que o brasileiro está consumindo mais energia e a Eletrobras está faturando bem mais. Ela que teve as suas ações colocadas pelo governo federal e foi privatizada, estando em mercado essas ações da Eletrobras, dando uma melhor rentabilidade à empresa e um melhor serviço ao consumidor. E vem aí a Black Friday, que deve movimentar 15 bilhões e 500 milhões de reais, segundo pesquisa. O levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviço, em parceria com a Datafolha, a análise do jornal Folha de São Paulo. A Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviço, através de pesquisa, com a parceria com a Datafolha, estima que a Black Friday, este ano, deve movimentar 15 bilhões e 500 milhões de reais. O cartão de crédito é o meio de pagamento favorito, com 44% das compras que deverão ser feitas, seguido do Pix, com 33%, e em dinheiro em espécie, 27%, além do cartão de débito, com 22%. Ainda de acordo com o levantamento, 49% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday e o gasto médio deve se ficar em torno de R$ 1.380. O presidente da Associação Brasileira dos Cartões de Crédito, Glancário Greco, comentou que nos últimos 4 meses houve uma queda na inadimplência do cartão de crédito e que essa tendência deve se manter. Muito se diz sobre o rotativo do cartão, mas ele é responsável somente por 3% do endividamento das famílias, disse ele. Novembro chega a Black Friday e depois nós temos em Mossoró, terra de Santa Luzia, nossa excelsa padroeira, a festa da padroeira. Depois vamos novamente com o Natal e Ano Novo e praticamente encerra-se o ano de 2023. A produção de veículos em outubro caiu 3,1% em 12 meses, segundo a Anfávia. Apesar do crescimento das vendas, a indústria de veículos registrou em outubro uma queda de 3,1% na produção frente ao mesmo período do ano passado, com 199.800 unidades montadas na soma de carros, passeio, utilitários, leves, caminhões e ônibus. Na comparação com setembro, o recuo foi de 4,4%, conforme o balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, ontem, pela Anfávia, a entidade que representa as montadoras. O resultado foi influenciado pela greve no fim de outubro nas fábricas paulistas da General Motors contra a admissão anunciadas pela montadora, diante da manifestação dos operários, seguida pela determinação da Justiça do Trabalho de reintegração dos trabalhadores que estavam solidários com seus colegas. A GM cancelou os desligamentos, porém a paralisação continuou até esta quarta-feira, dia 8. Na margem, ou seja, de um mês para outro, as vendas de veículos subiram 10,2%, chegando a 217 mil unidades, na soma de todas as categorias em outubro. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas tiveram um crescimento de 20,4%. Agora, a produção de veículos acumula uma queda de 0,6% desde o início do ano, totalizando 1.950.000 unidades fabricadas em 10 meses, enquanto as vendas mostram alta de 9,7%, com 1.850.000 unidades. O balanço da Anfávia mostra também uma queda de 26% nas exportações de veículos no mês passado, de outubro, contra o mesmo período de outubro de 2022. Os embarques para a China, para a Argentina e para outros países diminuíram das nossas exportações e fizeram com que a balança comercial cedesse um pouco em relação à nossa monumental estrutura de montadoras de veículos no Brasil. Boa noite e até o próximo Radar Econômico, na próxima quinta-feira, às 20h15.